Este é o Conexão. Criptografia é a ciência ou a arte de escrever mensagens cifradas ou em códigos. De estratégia militar durante as grandes guerras, ela passou a ser um importante mecanismo de segurança para proteger informações que hoje circulam na web. O que será que o Marco Civil da Internet prevê em relação ao uso da criptografia? O Diego Aranha, que é professor da Unicamp, vai conversar com a gente agora a esse respeito. Olá, Diego, muito obrigada por participar com a gente. Olá, muito obrigado pela oportunidade de participar. Diego, vamos começar explicando para o pessoal como que a criptografia hoje funciona na internet, porque antes era coisa de guerra, né? Hoje é para proteger, né, as nossas informações. Sim, historicamente a área de criptografia surgiu com aplicações militares, para proteger, por exemplo, a comunicação entre generais e seus subordinados, para que ordens militares fossem transmitidas de maneira secreta e sem possibilidade de manipulação. Mas, ao mesmo tempo, a área de criptografia, não como uma área científica e tecnológica, mas a necessidade de se comunicar em segredo é tão antiga quanto a própria raça humana. Assim. A gente sempre teve a necessidade de se comunicar em segredo. Não é à toa que as pessoas têm esse protocolo simples no dia a dia de se encontrar em algum lugar reservado para comunicar informações confidenciais. Então, hoje em dia, a gente utiliza uma série de técnicas criptográficas. A presença mais evidente dessas técnicas é quando você está utilizando um navegador via internet e aparece aquele cadeadinho verde, indicando que aquele navegador estabeleceu uma comunicação, uma conexão segura com um servidor na internet para trocar informações. E o objetivo dessa conexão segura é impedir que um terceiro, por exemplo, alguém que está trabalhando no provedor da internet, alguém que está na mesma rede sem fio, até o governo do seu país, consiga obter, extrair o conteúdo daquela conversa, fazendo a bisbilhotagem, né, no canal de comunicação. E, Diego, a gente pode realmente confiar quando a gente vê esse cadeadinho, assim, é seguro mesmo? As coisas nunca são tão simples, né? Poxa, Diego, eu estava me sentindo segura, realmente não é 100% então? As coisas, primeiramente, não há sistema 100% seguro. É importante elaborar um pouco sobre essa definição. A área de criptografia ou a área de segurança nem se preocupa em projetar sistemas 100% seguros, porque eles não existem a priori simplesmente porque há operadores humanos, né? E operadores humanos sempre podem ser corrompidos, sempre podem funcionar de maneira arbitrária. Então, proteger sistemas dos próprios operadores é uma tarefa muito difícil. Então, o que a área de segurança se preocupa em projetar é sistemas cujo custo de ataque seja proibitivo para um certo atacante. Então, a gente tenta enunciar as características desse atacante, onde ele está, que poderes ele tem, quantos computadores ele tem, qual o orçamento dele. Então, dependendo desse atacante, a gente projeta técnicas cujo custo de ataque seja superior às capacidades de um atacante. Na verdade, você está falando curso de ataque ou custo de ataque? Desculpa, eu não entendi. E o que é isso? Custo de ataque. Tempo, quanto tempo você vai precisar para executar esse ataque, quanto de dinheiro, né? Se você tiver que comprar dezenas de supercomputadores, obviamente esse custo de ataque vai chegar da ordem de centenas de milhões e assim por diante. Então, o objetivo é tentar maximizar esse custo para que ele seja proibitivo. No caso do navegador via internet, na maioria dos casos, a gente tem uma conexão suficientemente segura, mas o diabo mora nos detalhes. Então, se o usuário, por exemplo, tem software malicioso instalado na própria máquina, não há algo que o navegador possa fazer para proteger o conteúdo daquela comunicação do software que já está instalado na própria máquina. Então, o tráfego pode ainda assim ser capturado numa das pontas da comunicação. Então, o navegador procura proteger apenas os dados em trânsito, mas ele tem limitações quanto ao que está instalado na própria máquina. Entendi. Agora, a gente quando fala de criptografia, a gente pensa num negócio muito complexo, né, de muitos cálculos. Precisa ser matemático para entender como que funciona a criptografia? Para entender em nível abstrato, não. Para trabalhar profissionalmente na área, é preciso sim ter um treinamento em matemática, ter um treinamento em computação. Não ser um matemático profissional, mas pelo menos, né, ter algum treinamento nas técnicas básicas. Entendi. Agora vamos falar, aplicando ao que a maioria das pessoas pode ter ouvido falar e que ficou muito em evidência, foi naquele caso do WhatsApp, né? Quando a justiça pediu algumas informações para o WhatsApp disse que não tinha como passar essas informações. É por causa da criptografia que o WhatsApp não tem como passar essas informações? Exato. Então, talvez como um diferencial competitivo no mercado, né?
o WhatsApp adotou, e vários outros aplicativos de mensagens também adotaram, o WhatsApp não está isolado nessa posição, técnicas criptográficas para proteger as mensagens que trafegam, que são enviadas pelo aplicativo. Então, como que as coisas funcionam? Quando duas pessoas querem se comunicar pelo WhatsApp, a gente roda o aplicativo do WhatsApp nos celulares e esses aplicativos vão gerar chaves criptográficas, que são segredos, que ficam armazenados nesses dispositivos. Quando eu quero mandar uma mensagem para um destinatário, o meu aplicativo mistura essa chave ao conteúdo das minhas mensagens antes de transmitir, de forma que apenas alguém que é capaz de calcular ou derivar a mesma chave, que seria apenas a outra ponta da comunicação, consegue decriptar e recuperar o conteúdo original das mensagens. Então, essa é uma técnica que a gente chama de encriptação ponta a ponta, porque as mensagens só podem ser decriptadas, ou conteúdo legível só pode ser obtido nas pontas da comunicação. Então, a empresa percebendo a possibilidade de, talvez por abuso de um funcionário interno ou pressão de um governo, de ser obrigada a violar a privacidade dos seus usuários, ela entendeu que era importante proteger o canal de comunicação ou a sua infraestrutura de comunicação da própria empresa. E as empresas que se posicionam dessa maneira compram até uma briga, né? Porque se a justiça quer impor uma coisa e a política da empresa é outra, ela tem que realmente lutar na justiça para garantir sua posição. E defender o interesse dos usuários, né? Porque a privacidade, como o próprio Marco Civil determina em um dos seus pilares fundamentais, é um direito a qualquer usuário a utilizar a internet, e a tecnologia precisa se moldar para fornecer esse direito. Então, sim, há uma tensão entre não só empresas, mas também acadêmicos em vários países, na medida que governos se tornam mais intrusivos, com essas justificativas um tanto populistas de combater o crime ou combater o terrorismo, o governo tenta pressionar empresas a sabotar seus próprios produtos, a segurança dos seus próprios produtos, para que as investigações possam ser feitas da maneira convencional, montando algo equivalente a um grampo telefônico. Então, nesse ponto, eu defendo que o raciocínio tem que ser oposto, né? Talvez a autoridade investigativa tenha que encontrar formas para investigar crimes na presença de criptografia, o que é perfeitamente viável. Entendi. A gente já está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria que você explicasse como que o Marco Civil brasileiro se posiciona em relação à criptografia. Você citou aí que vários países já se posicionam, né, já levantam políticas próprias. Qual que é do Brasil? O que está escrito no Marco Civil brasileiro sobre esse ponto? Até agora, o Marco Civil, pelo menos na minha interpretação, o Marco Civil faz uma defesa simbólica do direito à privacidade e estabelece sanções para empresas que violam a privacidade. Então, o Marco Civil determina alguns procedimentos que têm que ser usados na guarda de informações dos usuários, né, de registros de conexão, mais especificamente, e se há alguma violação na implementação desses protocolos, desses procedimentos, há sanções. Então, parcialmente, parte dos dados que os usuários transmitem via internet estão protegidos pelo Marco Civil, nesse caso, os registros de conexão. A que hora você mandou uma mensagem utilizando um certo aplicativo. Assim. Mas vários outros países tomam uma posição distinta, né? E pressionam, tentam aprovar leis que, por exemplo, obrigam empresas a recuperar o conteúdo de mensagens encriptadas utilizando seus próprios produtos, o que basicamente força empresas a introduzir algum tipo de porta dos fundos, algum tipo de falha de projeto, ou na operação desses produtos, tornando-os necessariamente menos seguros. Então, essa questão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, após os desdobramentos nos pedidos da Justiça ao WhatsApp por conteúdo de mensagens de conversas onde aparentemente há atividade criminosa não poderem ser observados, serem satisfeitos pela empresa. Então, imagina-se que o Supremo Tribunal Federal vai emitir um entendimento formal quanto a essa questão em breve. Então a gente tem que acompanhar para saber qual que vai ser a definição aqui no Brasil. Professor, muito obrigada pela sua participação, viu? Vamos esperar que seja alinhado com a privacidade dos usuários, que é o que é mais importante. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza, muito obrigada. Olha, a você de casa, eu agradeço a sua companhia e se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!